fizemos uma breve introdução do contexto histórico dos 10 mandamentos, também alguns fatos específicos, né? Por que Moisés, por que no monte, por que na pedra, né? Por que para aquele povo, por que naquela época, o que é que Deus queria, qual a necessidade, o porquê dos 10 mandamentos, enfim. Falamos muito sobre isso. Esse programa já está no nosso canal, inclusive, né, Fernando? Já, no YouTube ainda não, está no Facebook. Está no Facebook. Você pode aí rolar na nossa página, você já vai encontrar ele. Já também estará no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos então chegar e começamos com o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ô Gabriel, vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós falávamos, né? Os 3 primeiros mandamentos se referem à nossa relação com Deus. E os outros 7 mandamentos à nossa relação com o outro. E Deus então coloca para Moisés como primeiro mandamento algo que parece ser egoísta, algo que parece ser autoritário, porque parte de Deus, o primeiro mandamento em dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não crê, quem não é, né, da nossa religião, quem não professa a mesma fé que nós, vai dizer, olha aí, que Deus autoritário, né? Que Deus egoísta. O que é que Deus queria? Conhecer, amar a Deus sobre todas as coisas. Você falou uma coisa interessante, Paulinho, que é a questão da aparente o egoísmo de Deus, né? Neste mandamento. Mas é interessante a gente observar, eu não sei se vocês comentaram isso aí semana passada porque não deu para ouvir, mas o fato de que Deus, sim, ele pede para que nós o amemos acima de todas as coisas. Mas é interessante observar que antes, quando nós, por exemplo, pegamos o livro do Deuteronômio, como Deus começa a proferir este mandamento: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas ele volta a algo que aconteceu no livro do Êxodo, que foi exatamente a libertação do povo escolhido, da mão dos egípcios. Então sempre vai estar voltando ao longo de todo o Antigo Testamento, de modo especial no Pentateuco, essa questão de que este Deus é o Deus que vos libertou, é o Deus que vos deu uma vida, é o Deus que vos tirou da escravidão. Exatamente. E por isto amarás este Deus acima de todas as coisas. E quando nós voltamos para o Novo Testamento, o que nós encontramos na última ceia? Jesus diz para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como ele nos amou, dando a vida na cruz. Então é interessante observar que Deus pede sim para que o amemos acima de todas as coisas. Mas por quê? Porque ele nos amou primeiro, como diz aí a carta de São João. Ele nos amou primeiro. E eu até grifei no catecismo tudo isso que o Gabriel disse, olha lá. É bonito, porque é exatamente onde que tá no catecismo? No catecismo está no parágrafo 2084, né? E diz assim, eu vou até ler o que está escrito no catecismo, ó. Deus se faz conhecer recordando a ação toda poderosa, benigna e libertadora na história daqueles que ele se dirige, né? Então para ele, quem está falando, né, para aquele povo, quem é que está dando o mandamento? Sou eu, o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito e te libertou da escravidão, né? Então para nós hoje, sou eu, o Deus que te amou, o Deus que te protegeu, o Deus que te salvou, o Deus que morreu por você, o Deus que deu a vida por você. Ele nos lembra, ele nos recorda, e não é jogando na cara não, né? Não é jogando na cara como ele fez lá para Tomé, olha aqui, ó, minhas mãos com buraco. Não é isso não, né? Vem aqui tocar, não é jogar na cara. Ele nos recorda desse amor grandioso, e aí ele conclui: então amarás esse teu Deus sobre todas as coisas. Esse teu Deus que te amou, esse teu Deus que te libertou, esse teu Deus que fez tudo por você. É bonito isso, né? Ele se refere ao povo recordando.
É muito bonito. Hoje nós temos que é amar teu Deus, amarás Deus sobre todas as coisas, que Santo Agostinho, né, compilou. Mas como o Gabriel disse, nós fomos lá em Deuteronômio e fomos lá no livro do Êxodo, nós vamos ler exatamente uma lista, né? O primeiro mandamento é enorme: amarás teu Deus sobre todas as coisas, não farás ídolos. Então o primeiro mandamento ele é bem extenso. E todo o Antigo Testamento, né, sempre vai estar recordando esta aliança que Deus fez para com o povo, né? Recordando esta promessa, esta aliança que ele tinha estabelecido, que também no Novo Testamento, como nós acabamos de comentar, Jesus vai recordar a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, como prova de amor maior e, portanto, que nós possamos amar a ele porque ele nos amou. Agora, trazendo para os dias de hoje, a começar por essa palavra amar, né? Que está tão deturpada mesmo e tiraram tanto o sentido desta palavra, mas também desta ação, deste gesto, deste sentimento, que a gente precisa contextualizar de que amor é esse que Deus está nos exigindo, ao qual Ele coloca sobre tudo, né? Mas como trazer isso para os nossos dias de hoje? Como que eu posso trazer isso para a minha realidade, amando Deus sobre todas as coisas, que não seja em demérito ou que não diminua e não vai diminuir em nada o meu amor pelas outras coisas? Porque parece que é aquela coisa mesmo, larga todo mundo, larga tudo né? E vem comigo. O que é que Deus está, então, colocando? Estar acima significa que você pode conviver com tudo, amar tudo, mas desde que você tenha Deus num lugar mais alto, né? Que você tenha Deus como princípio do seu amor, ou que seja o grande provedor mesmo até do seu próprio amor, o amor que a gente concede e transborda e acaba concedendo para outras pessoas, para o filho, para a mãe, para o pai, para amigos, e tudo vem de Deus. Nós não somos capazes de mexer um só fio de cabelo antes que a graça de Deus, o amor de Deus tenha nos tocado, tenha, né, chegado até nós. Nós somos incapazes de fazer qualquer bem que for aqui na terra sem antes que a graça de Deus nos tocado. Então, assim, o primeiro mandamento, ele norteia todos os outros, né? Eu sou incapaz, nem adianta querer cumprir os outros 9 se eu não cumprir o primeiro. E muito provavelmente eu não vou conseguir cumprir os outros 9 se eu não cumpro o primeiro, né? Se eu não tenho essa consciência que Deus está em primeiro plano na minha vida, eu amo a Deus, e quando eu amo a Deus, esse amor reflete, né? Os outros são beneficiados quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, quando eu respeito a Deus, porque assim, amar a Deus sobre todas as coisas envolve muitas coisas, não colocar outros ídolos no lugar de Deus. Eu que até quero colocar isso para a gente falar mais, essa questão dos deuses, porque esse povo, sobretudo no contexto nessa época, né, não para esse povo, mas no contexto daquela época havia também muitos deuses, e ele até orienta não, disciplina ali, até em Deuteronômio, né, que ele fala que não cultuar outros deuses, mas isso não era só para eles lá, isso é para nós até hoje. Então, quando eu não coloco o dinheiro no lugar de Deus... Exatamente o que eu ia dizer. Quem são os deuses de hoje? O meu ídolo é o dinheiro. Então, eu vou destruir a minha família por causa do dinheiro. Mas quando o meu ídolo é Deus, quando Deus está em primeiro plano da minha vida, a minha família está comigo, eu amo a minha família, quando eu entendo esse amor grandioso de Deus comigo... Porque, como nós dissemos, não existe cristianismo somente eu e Deus. Não existe cristianismo somente eu e o irmão. Quando é eu e o irmão, eu estou deixando Deus em segundo plano. Então, eu e Deus, isso reflete nos irmãos. Quando eu amo a Deus, eu vou amar a minha esposa, claro, os meus filhos, os meus amigos. Então, é bem isso, né? Eu acho que eu não consigo cumprir. Não adianta eu tentar cumprir os outros 9 se eu não cumprir o primeiro, né? Ele norteia os outros 9. Se eu não estiver cumprindo o primeiro, os outros 9 muito provavelmente também. Naquele contexto, né, em que foi manifestado esses mandamentos,
o povo, as pessoas, elas eram levadas muito fácil pelos deuses criados pelo próprio homem, né? Os chamados ídolos, que ao longo de toda a escritura é sempre combatido, principalmente pelos profetas. E com certeza nós podemos, como vocês acabaram de dizer, olharmos para a nossa realidade hoje e quais são estes deuses criados pelo homem, né? Não também o dinheiro, mas as próprias pessoas que muitas vezes ao nosso redor são endeusadas como a razão da nossa vida, a razão do nosso existir. Exatamente. Eu lembro algumas semanas atrás, numa reflexão, uma celebração da palavra, que eu estava fazendo uma capela em Londrina, né? E toda a liturgia estava voltada exatamente para isso. E eu lembro que eu dizia que quantos de nós ao longo da nossa vida, né, nós já colocamos em pessoas e dizemos isso claramente, que aquela pessoa é a razão da nossa vida, a razão do nosso existir, a razão do nosso respirar, né, muitas vezes movidos por uma paixão, seja lá o que for, quando no final de tudo nenhuma pessoa não é razão da vida de ninguém a não ser Jesus Cristo, né? Ah, sem você eu morro, sem você eu não vou mais resistir. Eu até brincava, não morre nada, ninguém morre por causa de outra pessoa. Nada, você sofre, você tem todo esse sofrimento, mas ninguém morre por causa de alguém, né? Nesse sentido que nós estamos dizendo, exatamente porque colocamos em pessoas ou em bens materiais ou em sonhos a razão da nossa vida, quando a razão ela é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E quando eu tiro Deus de primeiro plano da minha vida, como isso tudo que o Gabriel está falando, belíssimo, né? Quando eu coloco o outro em primeiro plano, quando eu coloco minha namorada, meu Deus, se ela me largar, eu morro. O que eu estou fazendo? Eu estou... não é só namorada, não. Relações pessoais, relação com bem material, né? O dinheiro. O trabalho, o trabalho, tudo isso. Então, assim, eu estou fazendo o quê? Tirando Deus de primeiro plano da minha vida. Tirando Deus de primeiro plano da minha vida, eu estou me ausentando de Deus, certo? Me ausentando. E o que é o inferno? O inferno é mais que um lugar físico, é a ausência do bem supremo. É a ausência de Deus, né? Essa ausência. Então, cuidado, talvez você pode estar vivendo esse inferno aqui na Terra. Quando você se ausenta de Deus, quando você sai dessa presença do bem supremo, quando você está mais preocupado com a sua aparência física. Porque assim, quando eu me abstenho de um pecado, por que eu estou me abstendo desse pecado? É porque eu estou prejudicando, é porque eu estou ofendendo a Deus, ou porque eu estou manchando a minha imagem? Não, eu vou parar de adulterar porque tá ficando feio com a minha sogra, os vizinhos estão falando de mim. Peraí, ou eu estou parando de adulterar porque eu estou ofendendo a Deus? Então, quando eu paro quando eu deixo o pecado, quando eu me confesso, porque eu tenho minha consciência que eu ofendi a Deus, eu estou colocando Deus aonde? Em primeiro plano da minha vida. Sim. Então, quando eu deixo de pecar, por quê? Não, porque tá feio. Ah, tá feia a sociedade, tá comentando. Então, Deus não tá em primeiro plano. Quem tá em primeiro plano? O mundo. A sociedade. Aqui, então, o versículo 5, o versículo 5 lá do Êxodo diz isso, né? Não te encurvarás a elas e nem as servirás. Ele está falando das imagens, né? Então, nesse contexto que você está trazendo, a quem ele está se curvando? A imagem, a sociedade ou a consciência de que aquilo ofende a Deus e de que ele não pode ter uma conduta como aquela sendo filho de Deus e amando a Deus sobre todas as coisas? Então, a quem eu me curvo? A quem eu me inclino? Né? Eu vou me inclinar, o jovem rico, né? Cumpria tudo, os 9 praticamente. Mas muito provavelmente, quando Deus pede, na hora da exigência, ele se inclinou para onde? E aí, perfeita colocação. O jovem rico cumpria tudo, mas quando falou, então vai, vende tudo. Então tinha algo que estava em primeiro plano na vida dele, que não era Deus. Então adiantou ele cumprir os outros 9? Não adiantou. Bom, adiantou. Porque Deus fala, quer ir pro céu, cumpre os 10 mandamentos. Já cumpre, então quer me seguir? Renuncie, né? Então assim, tinha algo que estava em primeiro plano na vida dele que não era Deus. E assim, fica muito claro até que Jesus já percebe, né, o que está acontecendo e vai diretamente, né, na ferida, né? Tanto que o jovem rico, né, sai triste diante de Jesus, né? Não é porque ele era muito rico, talvez é exatamente porque ele era totalmente dependente
né? E submisso àquela riqueza. Quando que é exatamente isso que nós temos que ter por Deus, né? Eu devo ser totalmente dependente da graça de Deus e do amor de Deus. Parece muito bonito falar, mas é isso. É isso. É o que a gente tem que tentar viver todos os dias. E não é fácil. E talvez no lugar do jovem rico, o que é que Jesus nos perguntaria? O que você está colocando em primeiro plano da sua vida que não sou eu e que não é Deus? Certamente ele perguntaria algo que faria a gente engolir seco, né? Chega domingo na missa, por que você não foi na missa domingo passado? Foi por causa do futebol? Né? O cara dá aquela... Foi por causa da visita? Por quê? Mas o quê? Como diria o Padre Mário, né? Tem 2 lugares que um cristão deveria estar no domingo à noite se não é na missa. Ou entubado ou dentro de um túmulo. Não tem outro lugar se não for dentro da igreja, bem, né? Melhor estar na missa, né? Com certeza. Então... Nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. No bloco seguinte, vamos entrar ainda mais nesta recíproca que Deus também não espera, né? Deus nos ama porque Ele nos ama, né? Mas desse convite que Deus nos faz, né? Por que será que é o primeiro? Por que será que é tão necessário amar a Deus sobre todas as coisas? E Jesus depois ainda completa, e nós vamos, né, pensar e refletir também um pouquinho sobre o que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Praticamente resume, né, os 10 mandamentos aí nessa ordem ou nesse caminho. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É rápido nosso intervalo e a gente já volta. Muito bem, nós vamos seguir aqui e vamos até retomar algo que já falamos, mas vamos exemplificar e trazer isso assim de forma mais ampla aqui no nosso programa, que amar a Deus sobre todas as coisas às vezes pode nos inspirar ou nos induzir a uma radicalidade para Deus e uma anulação do resto. Gabriel. Um radicalismo, né? Um radicalismo mesmo. Eu não queria usar essa palavra, mas assim, como mas se... pode nos levar. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para você dizer o que a gente estava falando aqui no intervalo. Eu me volto totalmente para Deus, não que isso seja ruim, mas no momento em que estou então voltado totalmente para Deus, dou costa para todo o resto. Quero saber de trabalhar, não quero saber de casa, não quero saber de família, não quero saber do próximo, da rua, do pobre, Deus. Como que eu posso também manifestar esse amor a Deus para o próximo? Aliás, essa é uma grande forma também de amar a Deus sobre todas as coisas. Como equilibrar isso e fazer com que isso seja tudo para Deus? Quando estou com a minha família, também estou manifestando aqui o meu amor por Deus. Santo Agostinho, quando ele fala na sua ética a respeito do amor, ele diz que nós devemos ordenar o amor. O amor, ele tem que passar por uma ordem na nossa vida. Ele de ordenar Ordenar o amor. Como ordenar o amor, segundo Santo Agostinho? Colocando na sua vida em uma escala aquilo que está em primeiro, aquilo que está em segundo e aquilo que está em terceiro. Você tem que ordenar este amor segundo Santo Agostinho. E Santo Agostinho, claro, vai colocar Deus como o primeiro desta ordem, né? E São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim que amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus como fim último de todas as coisas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, a execução deste amor, podemos pensar assim, é exatamente no amor ao próximo. Então, amar a Deus como fim último de todas as coisas, como ensina São Tomás de Aquino, é você, por exemplo, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua namorada, amá-la ou amá-lo, tendo como para aquela pessoa Deus como finalidade. Amar aquela pessoa, mas e dentro de um amor divino, né? Amar aquela pessoa querendo o bem dela, vendo Deus naquela pessoa.
É isso que São Tomás nos ensina quando ele pede para que nós amemos a Deus, né, como fim último de todas as coisas. Em tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós executamos, as pessoas que convivem conosco no dia a dia, nós vamos amá-las ou amá-los, tendo como fim daquele amor, daquela presença, Deus. E é isso que é desta forma que nós vamos concretizar o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amar já está falando, né? Todas as coisas, tudo aquilo tendo como fim Deus. Então nós não podemos ficar na mera abstração ou teoria deste mandamento, mas sim executar este mandamento, que é o amor ao próximo, o amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas pessoas que nós gostamos ou, como o próprio Cristo nos ensinou, aquele que nós não amamos os nossos inimigos. Também aqueles que nós não amamos. É bonito isso que Santo Agostinho fala de ordenar, porque o mandamento nos dá a entender que existe mesmo sobre todas as coisas, né? Então é sinal de que existem outras coisas também pelas quais a gente deve também dispensar o nosso amor, mas sobre todas as coisas. Tem uma música bem bonita do Padre Marcelo que diz, né, seja o centro, seja o tudo, né? Então, nessa escala, enquanto o Gabriel falava de ordem, eu já fiz, né, assim uma escada, né? Talvez não seja nesse contexto, talvez seja, né, ao centro mesmo, né? Ao centro está Deus, naquele lugar, e em torno dele, né, há tudo aquilo que eu dispenso também o meu amor, que se vale dessa relação e desse amor, que na medida em quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu torno íntima essa relação, mais eu consigo amar as outras pessoas e as outras coisas também. Exatamente. Foi como nós dissemos no início, né? Não existe um cristianismo somente eu e Deus, né? Quando eu me fecho somente eu e Deus, quando eu acho que eu estou vivendo aquilo ali, estou me fechando ao próximo. Então, o Padre Fábio uma vez disse uma coisa muito bela, né? No momento do início da Santa Missa, né, fazer o sinal da cruz, ele explicando que um dos sentidos da cruz é ligando Deus comigo e eu com o próximo, né? E Deus com nós, com a humanidade, agora eu me ligo com o próximo. Então o cristianismo é feito disso, eu com Deus, eu com o próximo. Isso reflete com o próximo. Quando Jesus disse, né, quando não fizeres, quando ele está dando sermão, daí o pessoal pergunta, mas quando nós não fomos te visitar, quando nós não te demos de comer, quando nós não te vestimos, daí ele diz, quando não fizeres aqueles menores que vocês, né? Então foi a mim que fizeram. Então o mandamento reflete aí, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, também ao próximo, porque ele disse, eu estou ali nesses pequenos. Então quando eu deixo de descumprir aquilo, mas poxa vida, eu estou indo no grupo, eu tô indo até na missa, né? Não estou amando a Deus sobre todas as coisas, mas peraí, ele está no próximo, ele está no menor. Então reflete, amo Deus sobre todas as coisas é completo quando eu enxergo ele no próximo e amo o próximo, que é quando Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí tem um pedacinho ali que eu preciso cumprir para amar o próximo como a ti mesmo. Como eu estou me amando? Essa radicalidade, às vezes, de largar tudo, né? Às vezes ela é necessária. Eu vou usar até o exemplo do Gabriel, né? Por uma vocação, por um chamado, por amor, decidir, né? Mas não é largar, abandonar, né? Virar as costas, né? Até porque daqui a pouco vai ter um mandamento ali na frente, aliás 7, que vai te trazer de volta para o outro, né? Deus faz você olhar para ele para que você possa também depois, junto com ele, olhar para o outro, sem, né, diminuir nada nesses relacionamentos, né? Uma questão também desse primeiro mandamento, que está mais exemplificado até nas Sagradas Escrituras do que, né, nessa versão que nós temos, que já é de Santo Agostinho, né? É o primeiro momento ali em que ele diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Também é um manifesto ou uma experiência, uma profissão de fé e esperança.
né? De acreditar que nós temos um Deus que cuida de nós e que nos tira do pecado e nos leva para o céu. Diante de tanto ateísmo, diante dessa onda tão gigantesca de descrença, de fé, até de crise existencial, né? Olhar para esse mandamento e entender que amar a Deus sobre todas as coisas significa para mim acreditar firmemente de que Deus cuida também de todas as coisas para mim, de que Deus faz, de que Deus me tirou do pecado, de que Deus me concedeu o céu, a possibilidade que Deus me enviou o seu Filho para me salvar. É uma aliança maravilhosa também, que está tudo inserida nesse amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele também diz isso. Eu sou o teu Deus, né? Então eu fico pensando nisso, que nesse relacionamento Deus também nos ensina que amar a Deus sobre todas as coisas para nós também tenha esperança, tenha fé e acredite que eu também te amo sobre todas as coisas. É recíproco, né, Gabriel? Sim, a gente até pode retomar vários evangelhos, por exemplo, naquele caso em que Jesus até fala da questão de que não vos preocupeis com o dia de amanhã, o vosso Pai que está no céu providenciará tudo, né? Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, o fim dos tempos. Então, durante toda a Escritura, todo o Novo Testamento, Jesus nos fala a respeito disso, e também o Antigo Testamento vai dizer desta presença amorosa de Jesus, de Deus. Ele está conosco, ele caminha conosco, né? Ele está ao nosso lado para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades da vida e assim por diante. Então, colocar Deus acima de todas as coisas, exatamente com essa confiança de que Ele está ao nosso lado, de que Ele caminha conosco. Quando no Antigo Testamento Deus fala, né, essa questão de que não amarás outros deuses, a gente sabe que naquele contexto do politeísmo que existia, né, naquele contexto, existia o fato de ter outros deuses, e até o monoteísmo. Quando a gente pega Abraão, não há ainda uma compreensão de a existência de um único Deus, mas de um Deus exclusivo. Ó, eu sou o teu Deus. E de como era esse Deus. Né? Mas não que é o único, né? Depois, ao longo, principalmente no exílio da Babilônia, que vai ter essa compreensão. Então, sempre no Antigo Testamento vai ter essa questão de Deus chamando para si: eu vou estar convosco, eu vou caminhar. Recorda aquilo que eu fiz, recorda a aliança, recorda quando eu vos libertei da escravidão. E no Novo Testamento, Jesus novamente nos recorda aquilo que Ele fez por nós, que Ele estará conosco, caminhando conosco, e pede para que nós permaneçamos firmes exatamente neste mandamento, de confiar, de amá-lo e assim por diante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa, isso que o Gabriel falou, né, é muito bonito, e é tudo isso que o catecismo está dizendo aqui quando ele começa: eu sou o Senhor. Então por quê? Porque eles tinham mentalidade de um Deus exclusivo, mas não de um Deus único. Não de um Deus único, né? Então por isso que Deus já vem lembrando: eu sou o Senhor que te tirou do Egito, então não terás outros deuses. Pera aí, eu sou único. Além de ser aquele que te libertou e será exclusivo, eu sou o único, não terás outros, né? Olha a pedagogia. Até tem passagens que falam, né? Adonai, vosso Deus, é o maior de todos os deuses, né? Exatamente a compreensão de que Ele é o maior, mas não quer dizer que não existam outros deuses, né? Na mentalidade daquele contexto que foi escrito as Sagradas Escrituras. Olha só, né? Deus criou, e olha, entre aspas, né? Você que está assistindo está vendo a dificuldade que Ele teve de pôr na cabeça do povo que Ele era o único. Não que ele era exclusivo, né? Mas que ele era o único. Como foi essa pedagogia agora, ao longo? Claro, né? Naquele contexto ainda mais difícil. Mas hoje também nós encontramos... Eu estou lendo aqui até um resumo. Está no site da Canção Nova, para quem quiser ler. Tá bem resumido lá, mas tem algumas coisas bem legais. Ó, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos amou primeiro. Nós devemos corresponder amando-o de volta. É aquilo que nós já estamos falando, mas eles continuam dizendo assim: o amor a Deus implica rejeição aos falsos deuses e renúncia a todo tipo de idolatria e superstição.
mas também a incredulidade, heresia, apostasia e cismas, sacrilégio e o agnosticismo. Então, não só para aquele povo, ainda diz aqui, você pode se aprofundar mais no catecismo da Igreja Católica, que está ali na mão do Fernando, né? E aí nós estamos debruçados nisso. Mas não só para aquele povo, mas hoje também não tem. Nós estávamos falando da idolatria ao dinheiro e tudo mais, mas hoje também não tem superstição para todo lado, cismas, ferradura atrás da porta, filtro do sonho. Horóscopo. Onde é que nós estamos colocando o nosso amor para também colocar a nossa confiança? Porque onde está nosso amor está tudo. De tudo que o Gabriel falou e do que você está falando, agora eu estou refletindo aqui. Para aquele povo, Deus ainda estava tentando esclarecer que não era exclusivo, ele era o único. Né? Então, para aquele povo ainda estava perdido, se tinha 1, ou 2, ou 3, ou Baal e quem for. Hoje, para nós está claro, né? Que é um Deus, e a gente tendo essa consciência que é um Deus, às vezes nós estamos tirando ele, colocando as coisas materiais no lugar. Está claro, mas eu penso assim... Não, assim, está claro no modo que eu sei que é um Deus, mas espera aí, mas eu tô fazendo outros deuses. Aquele povo acreditava que tinha mais deuses, né? Não os bens materiais, né? Não faziam só o bem material, talvez colocar no lugar de Deus na confiança. Eles confiavam em outros deuses. Daí Deus explica que ele é o único. Aí hoje nós sabemos que temos um único, mas corriqueiramente nós caímos na tentação de pôr bens materiais, pessoas no lugar desse Deus único. Superstição, né? A questão também que aqui a formação da Canção simples, Nova... né? Mas pegar lendo um horóscopo, você tá tirando, uma carência, a confiança de uma Deus. Carência e... Ou talvez uma necessidade de... exatamente pelo fato de não estar voltado completamente para Deus que nós humanos temos esta carência, né, e acabamos nos apegando a algumas coisas, né? Superstições, idolatrias, ou até mesmo, como a gente já falou, pessoas e assim vai. Mas se a gente observar, pega os 10 mandamentos tal qual Santo Agostinho estabeleceu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Vamos pegar, não tomando seu santo nome em vão, honrando seu pai, honrando sua mãe, não matando, não roubando, não adulterando. Então a gente pode pegar os 9 outros mandamentos como uma resposta de como amar a Deus sobre todas as coisas, né? Seria uma forma de nós amarmos a Deus cumprindo aqueles 9 preceitos que estão lá, né? Seria esta forma como a gente estava comentando, né? De como amar a Deus e amar as coisas ao mesmo tempo, né? Mas colocando tudo como finalidade Deus. No programa passado, né, eu até li a utilidade dos 10 mandamentos na minha vida. Aqui nesse mesmo site da Canção Nova, vou retomar, diante disso que você falava, da carência e da necessidade, né? A utilidade dos 10 mandamentos são úteis à vida de cada um de nós, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida e também gerou o desvio da vontade. É o que está no catecismo lá no 2071. É uma citação do São Boaventura, que foi um monge franciscano do século XIII. É exatamente isso. O nosso desvio de vontade, que é fruto do pecado original, né, nos inclina a querer condicionar uma segurança ou uma tranquilidade num ato de superstição, né? Ou aquilo acaba associando que é tudo uma coisa só, é tudo bom, me faz bem e tudo mais. E eu começo, nesse caso, também, na medida em que eu dou um passo para essa direção, me distancio de Deus. Eu vou, né, me desvinculando dessa confiança total e plena de Deus, que você citava o Novo Testamento quando Jesus fala, né, não está vendo os pássaros, né, eles não se preocupam. Essa confiança total e desprendida que uma criança tem num pai, você confia no pai, né? Mas o filho vai com o pai para onde for. Eu me lembro quando eu era criança na piscina, mas se meu pai me largasse ali, eu afundava e não subia mais, né? Mas eu confiava no meu pai. Então, essa confiança plena é o amor.
É fruto do amor e desse relacionamento. Na medida em que eu não tenho confiança e convicção dessa confiança plena em Deus, de certa maneira eu estou também manifestando que meu amor não é pleno também. Porque se não consegue casar essas questões. Então eu entendo essa linha que a Canção Nova traz aqui e é perfeita nesse sentido de que na medida em que eu vou desacreditando, de que eu vou colocando também outras frentes, outras forças, é porque eu não estou. É como um cara que não quer namorar porque não sabe se gosta, então, né? Ele tá querendo saber se tem outras melhores por aí e tudo mais, não quer casar, né? Então ele não tá desprendido a amar totalmente aquele, só aquele, porque aquele não o completa. Não faz completo, não dá segurança total. E aí, como então amar? Você já respondeu, né? Observando os outros 9 mandamentos. Mas como gerar então essa intimidade, essa afetuosidade por Deus? Como estreitar essa relação, Gabriel? Eu acho que nós podemos voltar para o Novo Testamento, né? E de modo especial aquilo que Jesus disse na última ceia, como eu já mencionei aqui, no lava-pés, de que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que Jesus disse em seguida, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não existe maior amor do que dar a vida, e assim por diante. E quando a gente fala de que como amar como Ele nos amou, como Ele nos amou? Ele nos amou dando a vida. Quando a gente pega o ato do lava-pés, a gente tem que tirar do ato do lava-pés, não que isso não exista, mas tirar essa dimensão apenas caritativa, social daquele ato. Mas o que é o ato senão o de doação, o doar a vida para o outro? Então eu acredito que é muito mais voltar o olhar para Cristo, o amor que Ele expressou para cada um de nós, que foi por meio de sua vida, dando a sua vida, derramando o seu sangue, e a partir deste amor, né, quando nós voltamos e enxergamos toda esta realidade como o que Deus fez por cada um de nós, aí nós podemos voltar para esses outros mandamentos, mas tendo como ponto de partida o amor de Cristo. O próprio Jesus, né? Sim. O próprio Jesus. Porque se você quiser sintetizar, você vai dizer: o Filho de Deus que morreu numa cruz para salvar todos os nossos pecados. A maior prova de amor. Mas, claro, isso foi o ápice da missão. Mas Jesus conversou, Jesus falou, Jesus abraçou, Jesus escutou, Jesus curou, Jesus caminhou com, Jesus comeu com... Se relacionou. Jesus, ele aboliu muitas as leis do Antigo Testamento, né? Mas não aboliu, por exemplo, os 10 mandamentos, mas fez estes 10 mandamentos se renovar-se por meio do seu amor. Então nós só podemos hoje refletir os 10 mandamentos que está na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, baseado no amor que Jesus expressou por cada um de nós, que Ele renovou como a razão, como amar a Deus, amar a Ele acima de todas as coisas, né? Então, por isso que os 10 mandamentos é válido exatamente porque Cristo o validou, né? Mas pelo contrário o chamou para Ele, colocou sobre Ele agora o fim de todas as coisas. O exemplo de Jesus, claro, é o melhor exemplo a ser seguido e é o que nós temos que nos espelhar. Acho que São Francisco tentou, né, e viveu muito disso, né, olhando para Jesus. Mas é importantíssimo a gente, né, e eu estou pensando aqui nisso, né, como Jesus, com uma missão gigantesca que tinha, né, e toda a responsabilidade, tinha tempo para sentar embaixo de uma árvore, tinha tempo para chamar as crianças para perto dele, que, né, a passagem até diz que tentaram dizer, não, o homem é importante, não vai importunar ele lá. Tem aquela passagem que eu acho que é de São Paulo, que eu acho que foi lida alguns domingos atrás, que fala mulheres sejam submissas aos vossos maridos, assim, se eu não me engano, não sei se é do marido ou da esposa, assim como Cristo deu a vida, assim como foi submisso à vossa igreja. O que mostra isso aí? Maridos, amem as vossas esposas
como Cristo amou a igreja. a igreja. Como Cristo amou a igreja, dando a vida. Até né? o fim. Até o fim. Então, o que isso está mostrando? Amar a sua esposa, tendo como fim último Deus. Amar o seu filho, amar o seu amigo, amar os seus pais, tendo como fim o próprio Deus, como São Paulo nos adverte. Olha, é maravilhoso, e a gente poderia ficar muito tempo aqui, como o Fernando falou ali, né, no catecismo aqui em off, dá um retiro, dá aí uma tese de doutorado, né, Gabriel? Com certeza. Porque é o princípio e a razão da nossa fé. Sobretudo, dá muitas reflexões belíssimas, né? É claro, e assim, será certamente base para todos os outros mandamentos e para todos os assuntos, né? É por amor que Deus, né, nos criou e nos tem, e é o amor que permeia toda essa relação, toda a nossa existência. Jesus se intitula, né, o amor, ele é o amor, né? São Paulo também diz isso, né? Jesus é a personificação mesmo do amor. Então, olhemos para Jesus, e nós vamos, a partir da semana que vem, né, seguir falando mais, né, e vamos continuar com os 10 mandamentos, mas sem dúvida nenhuma essa é a grande base, o amor, e o amor a Deus sobre todas as coisas, que nos faz poder contemplar e amar também todas as coisas com totalidade, com 100%. Eu posso dispor, né? Eu não preciso economizar em amor para minha esposa, para o meu trabalho, para minha mãe, para meu pai. Não precisa economizar, não. Isso aí, quanto mais a gente tem, isso é vezes, né? Xizinho, como dizia né, as crianças na escola, né? Você multiplica isso. Quanto mais você ama Deus, você mais ainda vai conseguir amar também as outras coisas. Nós vamos fazer um último intervalo rapidinho, vamos voltar só com as considerações finais aqui e os agradecimentos. É rapidinho, a gente já volta. E nós estamos concluindo também aí o programa de hoje, mas assim, coração cheio de alegria, agradecimentos mesmo, porque é muito bom estar aqui, é muito bom poder debruçar sobre aquilo que a nossa igreja nos ensina. E eu não olho isso como uma doutrinação no sentido pejorativo dessa palavra, com o qual está sendo usado muito, está na moda até falar, estão doutrinando. Então, graças a Deus que eu fui doutrinado pela minha família e pela minha igreja. Eu sempre agradeço a Deus por ter nascido numa família católica. Graças a Deus. E todo cristão católico que também teve essa experiência tem que agradecer a Deus continuamente por ter nascido numa família católica, de modo especial uma família praticante. Isso é motivo de louvor e a gente sempre tem que agradecer a Deus por isso. Eu não desmereço a fé e a religião de ninguém. A gente sabe que existem outras culturas e tudo. Mas graças a Deus, eu sou feliz demais por ser doutrinado mesmo, porque para mim a doutrina, ela é um caminho com luz, né? Então eu quero esse caminho com luz, que inclusive já tem a avaliação e a chancela da minha família, que me disse, é por aí mesmo, pessoas que eu amo, que me colocaram ainda mais perto de Deus. Eu acho maravilhoso estar aqui e poder falar sobre essas coisas, pensar. Enquanto vocês ficam falando, eu fico viajando aqui. Às vezes até a gente viaja no microfone também. Também sou muito grato com minha mãe ter me empurrado na catequese. Você vai. Não, você vai. Plantou a semente, né? Em um certo momento da vida foi embora, crismou e vazou, com a maioria. Mas a semente ficou lá. E uma hora ou outra essa semente ia dar fruto, né? E tá dando. Então também agradeço demais a Deus por isso, aos meus pais por ter incentivado até onde eles sabiam. Essa é a função do pai católico e cristão, né? Até onde cabe, ele vai. Depois, filho, você vai andar com suas pernas, beleza, minha parte eu fiz. Sábado que vem tem mais. Fiquem com Deus e até lá.